Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início à primeira audiência pública do terceiro período. Convido os vereadores que se encontram nos seus gabinetes a tomarem assento nos seus lugares aqui no arco do plenário. E convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa: o nosso arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. O diretor-geral da Rádio Catedral, Padre Antônio Camilo de Paiva. Damos por aberta a primeira audiência pública do terceiro período, atendendo ao requerimento número 683 de 2018, de autoria dos vereadores José Márcio, José Fiorilo, André Mariano, Wagner de Oliveira e Marlon Siqueira, para a explanação do tema Campanha da Fraternidade 2018, com o tema Fraternidade e a Superação da Violência, e como lema, em Cristo somos todos iguais. Acusamos aqui a presença do representante do deputado estadual Isauro Calais, o doutor Lúcio Heleno. Nós vamos conceder a palavra ao vereador José Márcio e, posteriormente, aos vereadores proponentes, se assim entenderem, para fazer as considerações iniciais. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimentar aqui o nosso arcebispo, Dom Gil, também o pároco da Igreja de Santa Rita, Padre Antônio Camilo de Paiva, o nosso padre engenheiro lá do nosso bairro e diretor da Rádio Catedral. É uma oportunidade única que a gente tem de estar aqui hoje, divulgando o lema e o tema da campanha da fraternidade. A TV Câmara, através do seu canal 35.1, faz a transmissão dessa audiência pública ao vivo, e também você pode acompanhar nos reprises após essa audiência. Não há oportunidade maior, um tema maior, melhor escolhido e mais oportuno do que a superação da violência. A CNBB esse ano foi muito feliz. A todo momento a gente tem vivenciado, não só nós políticos, gestores públicos, todas as lideranças religiosas, lideranças de bairro, violência com perda do desemprego, violência com a discriminação racial, violência com a discriminação de classe, enfim, toda forma de violência. Ontem a gente teve um assassinato violento na cidade do Rio de Janeiro, que tomou uma proporção maior por ser uma vereadora, mas que mostra o desrespeito, a descrença e a falta de qualquer respeito com as instituições, polícias, judiciário, governos, enfim. Essa violência que aconteceu com a vereadora ontem no estado do Rio, por vezes a gente vê acontecer com o cidadão comum também. É uma das formas de violência. Antes da fala e explanação, tanto dos demais proponentes, se assim o quiserem, do Dom Gil, do Padre Camilo, gostaria aqui de fazer a leitura de duas reflexões do nosso Papa Francisco sobre a questão da violência. A primeira delas, aspas, penso que hoje o pecado se manifeste com toda a sua força destruidora nas guerras, nas várias formas de violência e maus tratos, no abandono dos mais frágeis. Quem paga a conta são sempre os últimos, os inermes. Não é fácil saber se o mundo é mais ou menos violento do que no passado, nem se os meios de comunicação e a mobilidade que caracteriza a nossa época nos tornam mais conscientes da violência ou indiferentes a ela. Já disse várias vezes, e repito,
A violência não é a cura para o nosso mundo fragmentado. Responder à violência com a violência conduz, na melhor das hipóteses, a migrações forçadas e imensos sofrimentos. No pior dos casos, pode levar à morte física e espiritual de muitos, se não de todos. Fecha aspas. Também uma outra fala do Papa Francisco, feito no 2º Encontro Mundial de Movimentos Populares, agora já quanto à educação para a paz. Aspas, nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade, nenhuma criança sem infância, nenhum jovem sem possibilidades, nenhum idoso sem uma veneranda velhice. Continuai com a vossa luta e, por favor, cuidai bem da Mãe Terra. Fecha aspas. Dessa forma, quero aqui fazer as minhas palavras na abertura inicial e conclamando os demais pares também, proponentes, se assim o quiserem, que o façam suas manifestações. Obrigado por hora, senhor presidente. Nós agradecemos ao vereador José Márcio, acusamos a presença no plenário do vereador Fiorilo, que vai fazer uso da palavra agora, vereador Wagner Oliveira, um dos proponentes também dessa audiência, vereador João Coteca, vereador Adriano Miranda, vereador Marlon Siqueira, também um dos proponentes, vereador Kennedy Ribeiro e o vereador Luiz Otávio, nosso popular e querido Pardal. Com a palavra, o vereador Fiorilo para suas considerações sobre o tema da campanha da fraternidade. Boa tarde, senhor presidente, doutor Antônio Aguiar. Boa tarde, nosso arcebispo Dom Gil, muito obrigado pela presença. Nosso padre, nosso amigo também, padre Camilo, muito obrigado pela presença nessa reunião. Agradecer a todos aqui presentes, aqueles que nos escutam e nos ouvem também, nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, nós sabemos que a violência interessa a todos nós, né? Não é só a polícia, né? A polícia está aí para reprimir, mas antes disso nós temos que lembrar que repressão devia ser a última coisa que nós devíamos adotar. A gente fala de violência, pensa logo em tiro, facada, atropelamentos, etc. Mas a violência, ela vem lá da criancinha que é maltratada, malnutrida, mal assistida na saúde, mal assistida na educação, e com isso ela cresce e vira um ser humano que não devia ser, porque não teve origem, não teve cuidado com ela, né? Nós temos que ter cuidado. É lógico que muitas vezes tem que ter uma certa repressão, sim, mas não é aí o foco da questão. E as igrejas todas, né, principalmente a igreja católica, não é principalmente, mas a igreja católica tem que ser preocupada com todas as adversidades que acometem as pessoas, a pessoa humana. No Brasil, a campanha da fraternidade é só no Brasil, não é isso, senhor bispo? Né? E nós somos na 55ª, não é isso? E eu tive aqui na última reunião dizendo o seguinte, que Cristo, né, falando aqui um pouco, se o senhor me permite, da origem do tema e do lema, né? Jesus ali senta todo mundo ali, uma multidão ali, e começa a falar para eles, né, que podiam sim escutar o que os fariseus falavam e praticar o que eles estavam falando, mas não praticar o que eles estavam fazendo, que é diferente, né? Então, eles gostavam muito de ficar em praça pública, né, sendo cumprimentado, ocupar os primeiros lugares nas festas, né, nas assembleias, e ser chamado de mestre, né, de mestre. E Jesus fala que não, que vocês não devem se chamar de mestre, porque mestre é um só, né? Eu, ou senão Deus, né? Então, vocês, daí vem o lema da campanha, que é, vós sois todos, são irmãos, né? Estou colando aqui, Mateus 23:8, né? E o lema motiva o tema, né? Que é, então, fraternidade, superação da violência. Então, senhor arcebispo, nós estamos aqui para ouvir o senhor, o padre Camilo. É muito importante para que a sociedade de fora entenda a proposta da nossa igreja, né? Nós todos somos irmãos mesmo. Infelizmente, isso aí é difícil, às vezes, colocar em prática, porque amar o próximo é uma coisa que a gente fala que nós devemos fazer. Jesus Cristo diz para você amar o seu inimigo
que é difícil de fazer, né? Porque amar o próximo, aquele que te ama, é fácil, né? Ele fala que aqui aos gentios mesmo ama assim, né? Uma pessoa, por pior que ela seja no nosso relacionamento, ela ama a mãe dele, ama o irmão dele, ama o amigo dele. E nós, além disso, temos que amar o nosso inimigo, porque amar o nosso amigo não fazemos vantagem nenhuma. Então, eu queria mais uma vez agradecer aos senhores e muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos e parabenizamos também o Fiorilo e o Zé Márcio pela proposição. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Presidente, eu vou fazer uso da palavra aqui mesmo, vou ser breve, já fomos bem apresentados pelo vereador Zé Márcio, pelo vereador Fiorilo, mas também gostaria de me contribuir com o tema, tendo em vista que assinamos, e me dirigir ao Dom Gil e o Padre Camilo, para fazer também uma reflexão, como disse bem o vereador Fiorilo, né? Existem os mais diversos tipos de violência, e uma que eu vejo crescendo muito nos últimos tempos, ela traz uma forma de violência familiar no trânsito, né, que é o estresse. Então, também que o senhor traga esse tema aqui, porque o estresse acaba causando um mal à família, o trabalho, né, o desempenho de cada um. Então, eu acho que, se o senhor puder também trazer isso para... E outra coisa também, que eu acho que o reverendo vai trazer, é falar também um pouco sobre o bullying, né? A gente está iniciando agora o período aí nas faculdades, nas universidades, e isso acaba nesse período, ou por alguma empolgação dos jovens, ou até mesmo na sociedade, no convívio do dia a dia, um mal-estar, né, na sociedade. Então, também gostaria que, se possível, que fosse trago aqui também para ser debatido. Obrigado. Nós agradecemos ao vereador Wagner. Antes da gente dar a palavra para um inscrito do público, nós temos um inscrito. Nós vamos, Dom Gil e Padre Camilo, a Câmara, toda a audiência pública, nós temos feito aqui, a nossa equipe da TV Câmara de Jornalismo tem feito um vídeo a respeito do tema. Então, nós vamos apresentar, esse vídeo é um vídeo curto, e espero que agrade vocês e que contribua bastante para a campanha. A nossa técnica pode já rodar o vídeo, por favor. No dia 15 de março, a campanha da Fraternidade será discutida em uma audiência pública na Câmara Municipal. Este ano, a campanha tem como tema a fraternidade e a superação da violência. Aqui ao meu lado está o arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Dom Gil, fala um pouco sobre esse tema para a gente. Olha, todos os anos a campanha da Fraternidade procura tratar de um assunto que interesse a todos. Não é um assunto propriamente religioso, mas é um assunto social. Geralmente é um problema, uma lacuna social que afeta a todos, católicos e não católicos, pessoas de qualquer idade, e que possa ser superado de alguma forma. Então, um dos problemas sérios da sociedade hoje é a violência. A violência preocupa a todos. Nós todos estamos aí numa falta de segurança total nesse país. Então, a campanha da Fraternidade propõe uma reflexão sobre como superar essa violência. A JF TV Câmara foi até as ruas para saber a opinião da população sobre a violência em Juiz de Fora. Importante, porque nós estamos num mundo muito assim, parece que cada um está olhando para si próprio, e a pessoa não deve ser assim. Talvez caia na mente dos adolescentes aquilo que ele não está fazendo certo. Ele está errado ao proceder do jeito que procede. Então, se ele cair na real e modificar, será para o bem da nação. Para mim está triste, está horrível. Coisa pior que eu nunca vi, com a minha idade de 80 e poucos anos, nunca vi uma violência igual agora. Já ultrapassou os limites. Tem que procurar uma forma aí de combater. A discussão continua agora no plenário da Câmara Municipal. Uma boa audiência.
Nós gostaríamos de acusar também aqui a presença da Web TV A Voz Católica, jornalista Mônica Mendes, que está presente, também registrando essa audiência pública. Nós agradecemos, Mônica, a presença e parabenizamos também o seu trabalho, que é um trabalho de muita qualidade, a gente acompanha há muitos anos. Nós vamos passar a palavra para os inscritos. Nós temos um inscrito, que é o senhor Cidenilson Alves Ferreira, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Teresa, por 5 minutos. Cidenilson. Boa tarde a todos, doutor Antônio Aguiar, vereador que é nosso companheiro e amigo. Dom Gil, peço a sua bênção, graças a Deus, o senhor está aqui nessa casa. Num dia como hoje, a campanha da fraternidade relacionada à violência, nós temos aqui, sou líder comunitário na região sudeste, aonde encontra-se Furtado, Vila Olavo Costa, Poço Rico, Santa Teresa, os lugares com maiores índices de homicídio dentro de Juiz de Fora. E lá se tornou uma coisa normal para a população, a questão de ver cadáveres nas ruas, assassinatos e tudo, para você ver como que se tornou uma coisa na vida dos outros. A 2 minutos da minha casa, muitos assassinatos, muitas coisas. Hoje, com o assassinato daquela vereadora ontem, a população está toda ciente do que está acontecendo. O que eu venho pedir ao senhor, Dom Gil, o senhor, eu acho que foi Deus que colocou o senhor no caminho do bairro Santa Teresa, Poço Rico, porque hoje lá nós temos o padre Pierre, que vai desenvolver um trabalho muito bom para a nossa comunidade, na paróquia, já está desenvolvendo. A nossa luta lá junto a ele, nós estamos dando total apoio a ele, minha mãe, que é uma pessoa muito... na comunidade todo mundo conhece, na igreja, na paróquia. Então, eu peço ao senhor que, junto com a gente, naquela região, faça um trabalho de campo, aonde a gente possa tentar resolver essa questão da violência naquela região, porque na Vila Olavo Costa, Furtado, Poço Rico, bairro de Lourdes, Solidariedade, são muitas pessoas de bem, muitos trabalhadores, que às vezes, por certa meia dúzia de pessoas que são levados à marginalidade, pagam preço muito caro. Lá a discriminação é alta com as pessoas, tanto lá quanto no nosso bairro também. A gente, quando vem aqui na Câmara fazer reclamações sobre segurança pública, nós somos muito mal interpretados, porque uma coisa é o líder comunitário chegar e falar o que acontece na comunidade. Nós já fomos vítimas lá de policiais corruptos ligados a marginais com ameaças, não só eu, como outras pessoas da região. Já teve ex-vereadores aqui que fizeram contato com marginais falando que a gente estava trazendo a polícia para dentro do bairro. Ora, bolas, nós estamos querendo uma melhor qualidade de vida naquela região. A gente fica aqui até meio nervoso de falar isso, porque muitos têm medo de participar e de falar. Mas nós não temos, nós temos uma vida pública, nós temos uma vida comunitária, nós estamos dentro do bairro onde as pessoas passaram por uma tragédia muito grande e poucos hoje lembram do que aqueles moradores que perderam as casas lá, mas nós continuamos a lutar por eles. E graças a Deus, Deus está abençoando a causa, porque vamos ter boas notícias a partir da manhã na mesa de debate. Queria aqui pedir ao senhor mais uma vez esse contato direto com o padre Pierre, que vai proporcionar para a gente dentro de uma área ociosa, onde tem vários delitos, já teve até pessoas que morreram dentro daquele local, um templo religioso da Igreja Católica. E agradeço o senhor por estar participando e ter colocado o padre Pierre naquela região para nós, para nos ajudar. Falar de violência não é mole, muita gente tem medo. E nós, quem tem que tomar conta de bandido é a polícia, não somos nós não. A polícia é que faça um trabalho de investigação e veja quem é competente, quem não é, quem é marginal, quem não é. As pessoas que estão naquelas comunidades lá, nós queremos é só sossego e qualidade de vida. Agradeço muito o senhor por estar presente aqui hoje. Nós parabenizamos o Cidenilson, um grande lutador, um grande líder comunitário. Parabéns, Cidenilson. Acusamos também aqui a presença da jornalista Fabíola de Castro, que representa aqui a Rádio Catedral.
Nós vamos passar a palavra agora para os nossos dois oradores. Primeiramente, o padre Antônio Camilo de Paiva, que é diretor-geral da Rádio Catedral. Padre, eu vou estipular aqui uns 10 minutos, como combinei com o senhor, mas o senhor vai ficar à vontade. Pela ordem, vereador Fiorilo. Justificando a ausência da vereadora Ana, que ela está numa reunião na Secretaria de Governo com o pessoal da APAI. Perfeito, vereador. Justificado. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Antônio Aguiar, qual saúdo e saúdo todos os demais vereadores, meu grande amigo José Márcio, proponente desse momento, e junto com seus pares também saúdo todos os demais. A campanha da fraternidade esse ano trabalha um tema importante, um tema social, mas como a proposta da igreja, a igreja lança um olhar teológico sobre a realidade em que nós vivemos. E então o olhar da igreja aqui não é um olhar partidário, não é um olhar ideológico, mas é um olhar católico, no sentido de perceber todas as mazelas que levam à violência. Você citava o estresse, citava o bullying, e nada mais pode gerar estresse numa pessoa quando as instituições não funcionam como deve. Então, eu fiz algumas pesquisas para falar não só a partir dos textos da campanha da fraternidade, mas eu fiz também pensamento de alguns setores da sociedade sobre a violência. E aqui eu tenho a fala de um general, Carlos Alberto dos Santos Cruz, secretário nacional de Segurança Pública, num debate em que ele esteve na Globo News no dia 3 de fevereiro, no programa Painel. E uma das causas que gera o que o nobre vereador colocava para nós falarmos também, é exatamente que o problema da violência, ele não é um problema somente da polícia. O problema da violência é um problema de uma crise generalizada da segurança pública, uma crise do sistema de educação, uma crise do sistema de saúde, uma crise ética que toma conta dos personagens, dos líderes nacionais, e que tudo isso desemboca já como realidade que já vem desde a colonização do país em uma situação de ausência de uma estatura moral, um líder moral que possa assumir a responsabilidade e colocar as coisas no eixo. Então, não pode-se fazer uma análise simplesmente da violência enquanto matou alguém, bateu em alguém, estuprou alguém. Então, dentre as pessoas que falavam, e tem a ver com o tema da campanha da fraternidade, porque de qualquer forma fala-se ali também disso, a senhora Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela chamou a atenção para aquilo que a campanha da fraternidade fala sobre a importância do diálogo social. Por exemplo, hoje aqui é um diálogo entre a igreja e o poder legislativo de Juiz de Fora, e também o poder civil, porque nós vimos aqui um líder comunitário falando, e tem as pessoas que nos assistem também pela televisão. E ela diz assim, por exemplo, o que pode causar estupro e pequenos furtos? Por exemplo, ruas escuras. A violência tem a ver com a municipalidade, quando, por exemplo, ruas escuras, quando tem a ver, por exemplo, com toda a questão do transporte urbano, o monitoramento das praças urbanas e também do sistema rural. Então, na verdade, essa questão da violência, ela toma vários contextos sociais, vários atores sociais têm que estar envolvidos. No caso nosso da igreja, pensemos na família.
Nossa arquidiocese tem um vicariato da vida e família. Família é também um lugar onde se constrói e onde se desenvolve violências. E veja a responsabilidade que cada um de nós, atores sociais, temos nesse contexto. O menino que faz bullying certamente sofreu bullying dentro de casa, aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe. O estressado é aquele camarada que foi tentar marcar um exame e não conseguiu, foi tentar ir à delegacia e dizer que foi assaltado e não foi bem atendido. E a saber, não por causa de má vontade do profissional, mas porque são tantos temas de violência, quantos assaltos, quantos furtos, quanta violência física, pensa, a violência da mulher, aquela pessoa vai ter que priorizar, então prioriza, às vezes, o homicídio para poder atender, e a sociedade tem uma sensação de não ser ouvida e não ser respondida pelo poder público. Isso gera estresse. O camarada tentou internar o filho, não conseguiu. O camarada tentou resolver um problema, até mesmo nos setores públicos, outros, no banco, ou que seja, não conseguiu. Depois ele vai ter que desviar de um buraco na rua, dar uma fechada na moto e começa ali uma discussão e pode sair um homicídio. Então são várias as questões que trazem à baila a questão da violência em nosso país. Junto com isso, eu prestei atenção na entrevista que foi feita ali na rua, como que a cultura da violência está impregnada até mesmo numa fala, e assim, o livro da campanha da fraternidade fala disso. Você viu ele falando, mas os jovens, os adolescentes de hoje, quer dizer, a gente acaba assumindo uma atitude moralista, no sentido de não tocar as bases, e fica parecendo que a violência é por conta do adolescente. O adolescente é vítima, o adolescente aprendeu a ser violento. Existe em nossa sociedade, ou falta em nossa sociedade, um parâmetro moral, um parâmetro ético forte. Eu olho para os telejornais e o que se fala? De impunidade. O coronel citava um exemplo. Isso envolve todos os setores. Pensa o caso daquela Suzana que matou pai e mãe. Ela teve a sua soltura no Dia dos Pais. Alguém que fala, como que uma filha que matou pai e mãe vai ser solta no Dia dos Pais? Parece uma provocação. E isso vai causando revoltas, vai causando raivas, vai causando desequilíbrios, e depois nós vamos nos deparar com uma situação em que a gente não dá conta. Dentro disso tudo, o livro da campanha da fraternidade é muito feliz, quando diz assim, as periferias das nossas cidades não conseguem sentir-se segura. Por quê? Porque o Estado não vai lá. Não adianta a polícia fazer uma parte se o Estado não faz a outra parte. E o Estado, nós temos que entender todas as instituições que compõem um Estado democrático. Então, na verdade, a responsabilidade é conjunta. Vendo aquela entrevista, as pessoas simplificam aquilo que é por demais complexo. E aí eu penso que o Papa, eu escolhi aqui um trecho do Papa João 23, quando ele escreveu a Pax in Terra, ele diz uma coisa que eu achei necessária, talvez importante dizer aqui para vocês o que dizia aquele Papa. Nós falávamos aqui da repressão, a repressão da polícia. Não é o que resolve. Pode ser um paliativo, mas não é o que resolve. O Papa diz assim, João 23, hoje, São João 23, a violência só e sempre destrói, nada constrói, só excita paixões, nunca as aplaca, só acumula ódio e ruínas, e não a fraternidade e a reconciliação. E aqui vem uma fala bonita, já deu 10 minutos?
Oh, meu Deus. Mas aqui vem uma palavra que eu penso que o Papa diz para os vereadores de Juiz de Fora e para nós da Igreja Católica, para as instituições. Estou vendo ali também a Vanessa, o nosso amigo coordenador de associação de bairros, diz assim: a todos os homens de boa vontade, nos incluímos, incumbe a imensa tarefa de restaurar as relações de convivência humana na base da verdade, justiça, amor e liberdade, as relações das pessoas entre si. E esse momento em que a Câmara com a Igreja dão os braços é um momento de relações. E ele diz ainda mais: as relações das pessoas com as suas respectivas comunidades políticas e as dessas comunidades entre si, bem como o relacionamento de pessoas, famílias, organismos intermédios e comunidades políticas com a comunidade mundial. Quer dizer, não vai haver ausência de violência se não nos darmos as mãos. Esse é um ponto importante, que o Papa, já em 1963, falava disso, Papa João 23. Então, é nesse momento em que a comunidade começa a fazer aliança, por exemplo, os municípios, os estados e o federal estão de mãos dadas. Aí nós vamos conseguir acabar com a criminalidade. Essa senhora que eu citei, a senhora Samira, ela faz um dado tremendo. Os nossos presídios são comandados pelos traficantes. Apenas 5 presídios de segurança máxima que estão nas mãos do governo federal é que não se pode aplicar essa constatação. Isso é muito grave. Ela diz que as facções criminosas, sobretudo do Rio e de São Paulo, comandam os presídios, fazem dinheiro, geram dinheiro, as ordens de morte elas saem de dentro do presídio. E veja, o que nós podemos fazer com isso? É dar as mãos. A igreja, a escola e a família têm que estar de mãos dadas. Aqui nós temos um problema grave, quando se proclama que o Estado é laico e a igreja não pode dialogar de maneira clara com as escolas. É uma coisa que tem que se repensar, porque são 3 setores que devem estar de mãos dadas: o poder legislativo, o poder administrativo e o judiciário têm que estar de mãos dadas. E mesmo aqueles que julgam, eles têm que saber aplicar a pena, porque muitas vezes o cara é julgado, mas quando se aplica a pena, se facilita aqui, facilita ali, e o senso de que não há de impunidade, de que não há justiça, acontece no coração da sociedade. Aí tem essa sensação de que não há justiça, e isso gera: eu vou fazer justiça com as próprias mãos, porque com quem que eu vou contar? O Estado já não me responde. Então, eu tentei fazer um breve aqui, porque o Dom Gil vai entrar no gordo da questão, mas importante dizer, o problema, a solução da violência compete a todos os atores sociais, igrejas, poderes constituídos e instituições. Não sei se me fiz claro. Obrigado. Nós agradecemos o Padre Camilo e parabenizamos pela lucidez da observação e da abordagem do tema. E convidamos agora o nosso reverendíssimo arcebispo metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, para o uso da palavra por 15 minutos. Se ele precisar, nós vamos prorrogar, e acusamos também a presença no plenário do vereador Charles Evangelista. Excelentíssimo senhor presidente da sessão, doutor José Aguiar, quero saudar também os demais vereadores, especialmente aqueles que foram os proponentes desta audiência pública com esse tema da campanha da fraternidade. Dizer que sempre é uma alegria muito grande para mim estar aqui, nesta casa, sabendo que a função dos líderes na igreja não é apenas circunscrita às paredes da igreja, mas, sem dúvida nenhuma, a todo o povo. A igreja não existe para si, ela existe para o povo.
Então, ela não pode ser uma sociedade fechada. Por isso, a minha presença aqui, quando venho aqui, fico feliz de poder dialogar com os senhores que respeitamos, com pessoas que foram eleitas, não é, pelo voto democrático para nos representar justamente nas leis, na defesa das leis, na construção de novas leis para benefício de todo o povo. E todos os anos eu tenho vindo a convite desta casa para falar sobre a campanha da fraternidade. Desta vez vem comigo o Padre Camilo, que eu quero saudar também, os nossos sacerdotes, melhores colaboradores na nossa arquidiocese. Quero saudar a todos os demais presentes aqui nessa sessão, que vem nos honrar com a sua participação nesse momento. A campanha da fraternidade, como o Padre Camilo acabou de dizer, é muito importante. Nós temos aqui alguns slides que nós preparamos para nos ajudar a entender essa campanha. Já foi dito, quero repetir, a campanha ela não tem um objetivo propriamente, estritamente religioso, católico. Ela quer dialogar com toda a sociedade. Por isso eu quero saudar aqui também meus irmãos evangélicos, não católicos, de outros segmentos. Somos todos irmãos. O lema dessa campanha está ali, tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8, vós sois todos irmãos. É esta a nossa convicção. Se há coisas que nos separam, há coisas muito mais importantes que nos aproximam. E a campanha da fraternidade olha muito mais esta aproximação, aquilo que há de próximo entre as várias opções religiosas da sociedade, para que nós juntos possamos lutar para o bem comum. Nesse sentido, em que todos possam ser favorecidos. E a campanha da fraternidade, então, nessa 55ª versão, ela traz o tema da superação da violência, que, aliás, é um tema, de fato, importantíssimo. Todos nós estamos sofrendo na própria carne a violência estabelecida, e não só estabelecida, mas crescente na nossa sociedade. No Brasil, e infelizmente também em nossa cidade, como acontece em todas as cidades por aí. Hoje não é uma cidade grande nem pequena. Todas as cidades sofrem com o problema da violência. Então, o tema é esse aí, fraternidade, superação da violência, e o convite é esse de Jesus Cristo, vós sois todos irmãos. De mãos dadas, nós podemos, então, encontrar meios de superar a violência. O objetivo geral por favor, passe o slide. O objetivo geral é esse que está aqui, construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da palavra de Deus, como caminho de superação da violência. Nós temos uma cultura da violência, infelizmente, mas nós todos acreditamos que esta cultura deve ser morta. Ela deve desaparecer. O nosso interesse é que nós criemos uma cultura da paz, da reconciliação, da justiça, mas isso deve partir lá de casa, com as crianças, educar a criança para a não violência, para a paz. Depois, nós somos pessoas que cremos em Jesus Cristo e acreditamos que a sua palavra é a mais importante, não é de uma importância, é a mais importante para a superação da violência. Tudo que nós lemos no Evangelho é pregação sobre a paz, sobre o respeito. Por isso, nós cremos que a palavra de Deus é um caminho para superar a violência. Passa, por favor. Aqui nós temos um quadro que nos entristece. O tamanho da violência no país. Diz aqui nesse manual da campanha que morre uma pessoa a cada 9 minutos por ato violento no país. A cada 9 minutos. Nós estamos aqui há mais de 9 minutos. Já morreram no mínimo 2 pessoas. Vítimas da violência. Cada 9 minutos que cai no nosso relógio é sinal de que caiu mais uma pessoa, em média, vítima da violência. Depois, a comparação da guerra na Síria
que matou até agora 256 mil pessoas, 124 pessoas. No Brasil, a violência já matou até hoje 279 mil pessoas, 592. Então, o número da nossa violência é maior do que uma guerra. Esse estado de coisas pode continuar. O mapa da violência, passe por favor. O mapa da violência em 2016 mostra que no Brasil 5 pessoas são mortas por arma de fogo por hora, 123 por dia. Em 2014 houve mais de 40 mil mortes por arma de fogo. No Brasil, ocorrem mais mortes por arma de fogo do que nas chacinas e atentados que acontecem em todo o mundo. Pode passar. As vítimas da violência no Brasil contemporâneo. Passe, por favor. Não é esse o slide, é um outro. Número 3. As vítimas da violência no Brasil contemporâneo. Volta, por favor. Volta. Mais um. Para frente. Bom, vamos tratar disso aqui, já que está fora da ordem. Nós mandamos fazer um levantamento da violência em Juiz de Fora entre o dia 1º de março e o dia 14 de março, dia de ontem. E ficamos estarrecidos de ver quanta violência acontece em nossa cidade. A gente lê o jornal, a gente tem a tendência de ver só a violência daquele dia. A gente somando, a gente fica assustado. Só nesses dias, 14, olha, 31 assaltos, muitos deles com agressões sérias, 10 casos de tráfico de drogas, 5 furtos, 5 casos envolvendo arma de fogo, seja de porte ilegal, seja de apreensão, 4 casos de estelionato, 4 casos de agressão, 3 tentativas de homicídio, passa, por favor. 2 casos de homicídio culposo, 1 caso de injúria racial, 1 caso de atropelamento seguido de morte. E assim vamos para frente, depois, se quiserem, poderão receber esses dados. Mas só para dizer, em 14 dias, quanta violência nós observamos aqui, só no jornal Tribuna de Minas. Só no jornal Tribuna de Minas. E olha que o jornal não consegue cobrir tudo. E nem às vezes é conveniente cobrir tudo. Tá? Então a violência está estabelecida na nossa querida cidade de Juiz de Fora. Não por nosso desejo, mas pela situação da violência crescente, dessa cultura de violência que nós temos que, de fato, eliminar. Pode passar os slides, por favor? Podem passar. O sistema prisional em Juiz de Fora, ele é igual em todo o país. Eu tenho ido a visitar os presídios. O CERESP, nós temos um trabalho da pastoral carcerária, eu tenho ido lá para fazer celebrações, às vezes ecumênica com os nossos irmãos evangélicos, às vezes puramente católicas, mas o que me impressiona cada vez que vou ali é a superlotação. Uma cela que cabe 6 pessoas tem 20, às vezes mais. E eles assistem ao nosso culto agarrados nas grades, que é uma cena muito triste. Aqueles jovens agarrados na grade, e quando a gente se aproxima, eles querem bênção, eles querem a Bíblia, eles querem o terço, eles querem a palavra de Deus, eles querem um socorro espiritual. Estão ali porque cometeram alguma falta, mas estão ali também tratados da forma que a lei não prevê, que os direitos humanos não prevêem, direitos humanos estabelecidos pelo país. Então, a gente tem uma dor no coração de visitar os nossos presídios da nossa cidade. Pode passar. Dados nacionais, não vou entrar nos dados nacionais, que são muito numerosos, mas os senhores acompanham pelos jornais os dados da violência estabelecido na nação. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma referência também a esse assassinato da vereadora Marielle Franco, no dia de ontem, nessa noite passada, no Rio de Janeiro, que está despertando
aliás, muitos protestos com todo o direito, eu quero fazer uma menção a isso. Já foi falado aqui pelo nosso vereador Zé Márcio, mas acho que é momento da gente ver nesse fato o exemplo, o retrato daquilo que está acontecendo, não só no Rio de Janeiro, mas em todas as nossas cidades do Brasil. As pessoas são assassinadas, mortas. Quem matou ainda não se sabe, mas parece que a suspeita maior é que é de um extermínio de grupos rivais. Esses grupos rivais estão mais fortalecidos que a nossa polícia, do que o nosso exército, parece. Então, é um estado de violência que estamos vivendo, que causa a morte de pessoas idealistas, seja de que partido for, mas são idealistas, e, segundo a sua consciência, querem mudar a situação. E um grupo, por livre vontade, elimina aquela pessoa. Mas não são só pessoas importantes que são matadas, são assassinadas. Já foi dito. Quantas pessoas, quantas mortes acontecem no dia a dia neste país de morte violenta. Então, é preciso vencer isso. Pode passar os slides, por favor? Aqui nós temos um quadro para saber onde acontece a violência, de que forma acontece a violência. Esse é um dado da campanha da fraternidade. Então, os motivos são o racial, violência entre os jovens, mulheres e homens, doméstica, exploração sexual, tráfico humano, narcotráfico, ineficiência do aparato judicial, problemas religiosos, intolerância religiosa, direito à informação, polícia e violência, trabalhadores rurais contra os povos tradicionais. Então, são locais, são exemplos de onde a violência está estabelecida. No slide seguinte, pode passar, nós vemos os âmbitos. A violência acontece no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito comunitário e no âmbito regional. Então, a violência deve ser vencida em todos esses âmbitos. Se nós não vencermos a violência pessoal, o meu jeito de tratar o irmão, a minha palavra que eu dou ao outro, eu não vou ajudar a vencer a violência. Olha, a palavra, meus irmãos, tem força. A palavra tem força. Uma palavra tem força. Força para o mal ou força para o bem. Conforme a palavra que eu uso discutindo com uma pessoa, eu posso provocar a morte. Há poucos dias os senhores viram aqui, em Juiz de Fora, o assassinato por causa de uma vaga de carro. Por causa de palavras que foram ditas e foram aí incitando os nervos. Então, se eu pessoalmente não tomo a decisão de ser menos violento, de ser pacífico na minha palavra, deixar de falar quando eu, em vez de agredir, eu não vou ajudar a vencer a violência. Mesma coisa no campo familiar, se nós não estabelecemos dentro de casa um clima de paz, como é que vamos vencer o clima de guerra na sociedade? Podemos passar, por favor? Ações para superar a violência. Quais são? Então, a campanha da fraternidade propõe aquelas ações ali que eu gostaria de ler, se os senhores acompanhassem, por favor. São propostas em nível nacional. Testemunhar a beleza da vida e a graça de vivermos como irmãos. Viver como irmãos é bom. Isso a gente tem que propagar. Depois, a superação da violência pede comprometimento e ações que envolvam a sociedade civil. Não basta a igreja pregar nos seus púlpitos que Jesus é bom e que você deve ser irmão. A sociedade civil só pode vencer a violência se ela tiver consciência disso. E por isso é que nós estamos aqui, num lugar civil, num lugar político. Por quê? Porque nós queremos dialogar e convidar a todos para nos darmos as mãos de fato, como está no cartaz, para vencer esta violência. Se todos nós não estivermos unidos, a violência não será superada. Depois, o terceiro item. A superação da violência nasce da relação com o outro. O ser humano aprende a se relacionar na família. Aqui volta a falar sobre o ambiente familiar. É na família que nós educamos as pessoas para a paz.
Lá na família que nós educamos as pessoas para a paz, para a cultura de paz, para a cultura da fraternidade. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós não vamos vencer o grande problema da violência. E o último, valores como o amor, a ética, a integridade, a honestidade, generosidade, respeito, entre outros, estão se desintegrando, de fato. Se nós não trabalharmos para valorizar esses aspectos, nós estamos, então, colaborando com o progresso da violência. Para frente. Depois, nós temos pistas de ação concreta. O que fazer para ajudar a construir a cultura da paz? Ter como critério o Evangelho é a nossa proposta. O Evangelho só nos ensina a paz. Jesus, antes de morrer, ele ia morrer de morte violenta. A sua palavra aos apóstolos foi esta: o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus resume todos os mandamentos da Bíblia, todos os 10 mandamentos, todos os 600 e tantos preceitos que estão no Antigo Testamento, Jesus resume numa única palavra: amar. Então, essa proposta de Jesus não pode ser uma coisa interpretada como uma piedade religiosa. É uma proposta de vida para todo ser humano. Então, temos o critério do Evangelho. A superação da justiça, do pagar o mal, de pagar pelo que faz. Depois, a misericórdia, a solidariedade, o desejo da superação devem ser elementos que fundamentam a ação. Pistas concretas: ninguém deve pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Respeito às diferenças, contra o preconceito e a discriminação. Refletir nas famílias sobre a cultura da reconciliação e da paz, sobre as estratégias de solução. Podemos passar? Então, mais um slide, por favor. Então, aqui, no agir, a campanha da fraternidade propõe ações: olhar o território onde está acontecendo a violência, cobrar políticas públicas, depois instituir pastorais e movimentos que possam ajudar a vencer a violência, conhecer, divulgar e aplicar. Último slide, por favor, é a conclusão. Conclusão: somos sempre convidados e provocados a viver como irmãos, como irmãs. A campanha da fraternidade, abordando a realidade, nos provoca a sermos construtores da paz e gestores da fraternidade. Somos todos filhos e construtores da paz. Que Deus abençoe esta casa, senhores vereadores e todos os nossos líderes em Juiz de Fora, para que unidos possamos vencer esta onda de violência e construir, de fato, uma cultura da paz, do respeito, da fraternidade, em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Nós agradecemos o Dom Gil pela brilhante exposição também do tema e colocamos para as suas considerações finais. O padre Antônio Camilo quer fazer uso? Não? Eu gostaria, antes das considerações finais, também de agradecer a presença aqui do Dr. Rafael Gomes de Oliveira, filho do nosso amigo, né? Delegado responsável pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, né? Filho do Caso Alberto Oliveira, grande cardiologista, grande jogador de futebol e grande botafoguense. Ele tem muitas qualidades. Com a palavra final, o vereador... Pela ordem. Pela ordem, vereador Marlon. Vou falar aqui não vou falar daqui mesmo da tribuna. Só gostaria, primeiramente, cumprimentar o presidente Antônio Aguiar, cumprimentar os vereadores Garotinho, Wagner, vereador Fiorilo, nós que fomos, junto com vocês, proponentes dessa audiência pública. Quando nós discutimos isso a primeira vez, Dom Gil, padre Camilo, delegado Rafael, a gente pensou em trazer aqui outras instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Comissariado de Menores, enfim. Mas a gente achou que o tempo era exíguo, a gente teria que ficar aqui mais de um dia conversando sobre o assunto, que é extremamente importante e pertinente. Parabenizar a Igreja Católica por esse tema, que é muito atual, principalmente no nosso Brasil,
culminando aí com o fato de ontem lamentável. Mas eu fiz aqui algumas anotações, até na fala do padre Camilo, com relação ao diálogo entre as instituições, né? Quando há diálogo, não há imposição de ideias. E imposição de ideias, quando ela não é escutada, acaba que vai em vias de fato, gera violência. Então, é muito importante ter esse link, sim, poder legislativo, executivo, judiciário, polícia civil, polícia militar. Isso é muito importante para que a igreja também tenha aí, eu participo, já participei de uma maneira mais efetiva, o padre Zé Maria, a pastoral carcerária que fazia lá no Ceresp, um trabalho espetacular. Acho que todos nós aqui na cidade deveríamos conhecer o trabalho que faz a pastoral carcerária, e é um grande parceiro do poder público. Já visto que Juiz de Fora, o Ceresp é um dos poucos instituições que tem, a rebelião são raras, em virtude até mesmo desse grande trabalho que ali foi feito, até da contenção de violência, e acolhendo ali o coração daqueles cidadãos ali que estão passando por maus bocados, com certeza. Mas uma coisa com relação a parabenizar também, eu conheço o trabalho do Monsenhor Luiz Carlos com relação às grávidas, que é feito aqui na Catedral. Então, eu faço uma pergunta com relação à questão do planejamento familiar, né, uma palavra até que seria forte, mas o controle de natalidade é algo que a gente tem que estar conversando. A igreja tem se manifestado nesse sentido de uma maneira bastante positiva, porque a gente fica pensando, né, à medida que eu vejo a cidade de Juiz de Fora, eu estive no domingo no bairro Jardim Esperança, houve uma enchente numa casa de uma moça, na hora que eu fui ver lá, a moça tem 6 filhos, uma criança de 3 anos carregando a de 5 meses no colo. Então, enfim, a gente está com um problema muito grande, e à medida que a nossa cidade vem crescendo de uma maneira desordenada, o poder público fica omisso. Aí, conforme o Fiorilo falou, violência também é falta de educação, violência é falta de saúde, é falta de uma participação do poder público de uma maneira mais efetiva. Mas a gente percebe da dificuldade. Então, assim, como que a igreja poderia também nos ajudar nesse sentido, né, nesse planejamento familiar, fazer com que tenha ali uma ordem, né, com relação à manutenção, educação, né, a criação dos seus filhos. Parabenizar mais uma vez a exposição de todos vocês. Essa casa aqui está aberta sempre para esse movimento de paz que acolhe muitos dos nossos corações. E aproveitar e cumprimentar a minha amiga Vanessa, da Maria Mãe, que estava ali, faz um excelente trabalho. Eu sei, monsenhor, várias vezes a gente já teve lá, um trabalho muito bonito de apoio que o senhor faz, acolhendo cidadãos de rua, desesperados, vítimas de droga, né? Enfim, o crack é uma epidemia muito grande. Eu sei que a Igreja Católica faz um papel muito importante acolhendo essas pessoas. Muito obrigado. Nós agradecemos o vereador Marlon, acusamos a presença também no plenário da doutora Sheila. Para as considerações finais, o vereador Fiorilo, e pela ordem, o vereador Zé Márcio. Vereador presidente Antônio Aguiar, parabenizar Dom Gil, parabenizar o padre Antônio Camilo de Paiva pela sua fala. Saímos daqui hoje certamente com um pouco melhores do que chegamos. É provocativo a fala do padre Camilo, e é necessário que assim seja feita. Sou engenheiro, lido com questões urbanas, com urbanismo, e o Marlon lembrou bem, é outro tipo de violência, né? A falta de infraestrutura, a falta de comprometimento com o seu entorno, com a sociedade, não só do poder público, mas também com empreendedores. Isso é muito importante. Parabenizá-los pela fala e agradecendo a presença tanto do Dom Gil quanto do padre Camilo. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Quero parabenizar ao Marlon, ao Fiorilo, ao Zé Márcio Garotinho, ao Wagner de Oliveira, por esse momento aqui de reflexão. Isso aqui é um momento de reflexão, aonde o padre Camilo traz essas palavras para a gente aqui. São palavras que vêm diretamente de encontro a nós, que somos o representante do povo de Juiz de Fora. Por quê? Quando o padre Camilo fala que os problemas da violência estão altamente ligados ao poder público, aqui cai um momento de reflexão para nós. Realmente, padre Camilo, hoje eu enxerguei que o senhor está certo. Realmente, nós precisamos, como homens públicos, estar cada vez trabalhando mais para que as coisas de fato aconteçam e que chegue até as partes mais carentes, que é onde vem gerando a violência. Eu não posso pegar o meu mandato aqui e ficar o dia inteiro tentando arrumar vaga na creche, vaga no colégio, vaga no hospital.
Esse não é o meu papel aqui, mas ao mesmo tempo reconheço que também o executivo da nossa cidade está passando por dificuldades. Os recursos necessários para que isso ocorra de forma racional, ele não tem chegado até o poder público. Aonde está o erro? A campanha da fraternidade, ela vem a fazer uma provocação para a sociedade, para os governantes, para que trabalhe de forma a saber que nós precisamos nos doar para os nossos irmãos. Essa é... Vós sois todos irmãos. Olha que belíssima frase, quer dizer que a pessoa que está lá, entendeu, com dificuldade, eu estou aqui como um representante público, aquele que está em dificuldade é meu irmão, então eu tenho que pensar nele. Parabéns, Dom Gil, parabéns, Padre Camilo, né, por vocês estarem aqui conosco e fazendo uma reflexão e fazendo com que a gente tenha entendimento que nós precisamos cada vez mais contribuir com a sociedade. Obrigado. Pela ordem, vereador Adriano Miranda. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar o Padre Camilo e Dom Gil e parabenizar pelas belíssimas palavras e o discurso que traz para nós aqui esse momento, né, Kennedy, que você coloca um momento de reflexão e eu acho que a essência de tudo, Dom Gil, Padre Camilo, é o amor, né? Eu acho que as pessoas, e eu acho que o Dom Gil, ele encerrou a sua fala exatamente assim. As pessoas precisam amar mais umas às outras, né? Então, assim, nós vivemos aqui um momento de extrema intolerância na sociedade. Eu acho que esse é o fato principal dessa violência generalizada. E aí o Padre Camilo, ele citou o Papa João XXIII, e eu também tenho uma frase que eu gosto muito do Papa Pio XII, e que ele diz o seguinte: os homens são maus porque não foram suficientemente amados. Eu acho que a gente deve refletir em cima disso, e em cima dessa questão do amor, amar mais uns aos outros, que aí nós vamos ter uma sociedade, com certeza, menos violenta. Pela ordem, vereador Charles. Presidente, da mesma forma, saudar e parabenizar aí o Dom Gil, Padre Camilo, saudar o doutor Rafael, e parabenizar pelas palavras, dizer que os dois discursos eles mostrou que a única forma que nós temos de estar superando aí esses momentos de violência, eu falo que em tempos sombrios, onde o certo é errado, temos inversão de valores, políticos de diversas fases, metidos aí em diversos tipos de corrupção, pessoas que estão matando por nada, só vamos conseguir, em relação a isso, nos posicionar com relação à união das instituições. E aí, onde cada um possa assumir suas responsabilidades, o legislativo, o executivo, a união, as igrejas católicas, igrejas evangélicas, e nós, desde quando assumimos aqui o nosso mandato, sempre nos preocupou muito em relação à violência e também a superação dessa violência. E um dos principais papéis que eu venho desenvolvendo nessa casa é em relação a isso. E foi também um dos motivos que nos fez criar aí a Comissão de Enfrentamento às Drogas. Já temos, na comissão, já temos uma deliberação que é procurar o Dom Gil, juntamente aí com a sua equipe, para que nós possamos, de alguma forma, estudar alguma coisa, uma campanha junto também, para que nós possamos combater as drogas aí no município de Juiz de Fora, que com certeza é um dos maiores causadores da violência também. Então, de antemão, já coloco o nosso gabinete à disposição e dizer que nós assumimos a nossa responsabilidade e estaremos também empenhados aí na campanha da fraternidade. Muito obrigado. Perfeito, vereador. Com a palavra, para as considerações finais, vereador Fiorilo. Bom, Dom Gil, Padre Camilo, nós queremos aqui lembrar aos senhores o seguinte, que na Câmara, os vereadores, todos nós aqui estamos preocupados com esse tema, mesmo antes de ser instalada a campanha da fraternidade. Como o vereador Charles disse, nós temos aqui comissões que cuidam do tráfico e do combate à droga,
a vereadora Sheila, com cuidado com as mulheres, violência contra as mulheres, né? A vereadora Ana também. Nós estamos preocupados aqui com a violência sexual contra as crianças. Quer dizer, no geral, todos nós aqui, de uma forma ou de outra, né, estamos envolvidos. Não vou dizer não vereador um por um, porque todos nós fazemos isso aqui no dia a dia do nosso mandato, né? Então, isso é muito bom quando a gente percebe que nós temos um legislativo que está preocupado com isso. Nós fazemos aqui um serviço sério mesmo, não nós fazemos aqui só de brincadeira, não. E com a fala do senhor Dom Gil e do padre Camilo, isso vai reforçar, nos dar incentivo a manter as nossas posições de combate a toda forma de violência. Porque, como eu disse no início, nós não podemos preocupar com a violência do tiro e da facada e do atropelamento, não. Todas as formas de violência, a violência contra o negro, contra o homossexual, contra a criança, contra o pobre, e contra o índio, contra aquele que é exilado, né? Nós temos agora um problema sério da Venezuela, os venezuelanos estão chegando no Brasil. Então, nós temos que encarar assim, nós somos todos irmãos e devemos nos amar mutuamente. Então, muito obrigado. Nós agradecemos ao vereador Fiorilo, e antes de encerrarmos essa audiência, eu queria parabenizar o vereador Zé Márcio, o vereador Fiorilo, André Mariano, Wagner Oliveira e o Marlon Siqueira pela proposição dessa audiência pública tão importante e com tão pouco tempo, a relevância com que esse assunto foi tratado aqui. Pela ordem, vereadora doutora Sheila. Da mesma forma que os demais colegas, gostaria de, primeiramente, cumprimentar a todos os meus amigos vereadores presentes, parabenizar os proponentes dessa audiência pública tão importante, parabenizar o Dom Gil pelas palavras maravilhosas, né, como sempre, cumprimentar de forma muito carinhosa o padre Camilo, o meu colega também de profissão, Rafael Gomes, e dizer que a Igreja Católica, mais uma vez, está de parabéns. Sempre, né, a gente sempre fica esperando qual será, né, o próximo tema da campanha da fraternidade, e sempre são temas importantíssimos. E desta vez não é diferente, né, um tema que está aí em voga e necessário, muito necessário, que é a questão da fraternidade e a superação da violência. Então, a Igreja Católica, com essa campanha, ela é capaz de levar a cada cantinho do nosso país a questão da cultura da paz, né? A cultura do amor ao próximo, e isso é muito importante, traz um resultado maravilhoso. Então, mais uma vez, parabéns. Nós agradecemos a vereadora. Parece que o Dom Gil quer fazer uma consideração. Por favor, Dom Gil. Eu queria dizer que o tema da campanha da fraternidade do ano que vem já está escolhido. É fraternidade e políticas públicas. Interessa mais ainda o nosso ambiente aqui, né? O tema da campanha de fraternidade sempre é escolhido com 2 anos de antecedência. Então, a senhora fez a referência, queria já anunciar o próximo ano. Se Deus quisesse, se puder voltar aqui, nós estaremos aí para tratar desse assunto aqui na Câmara, né? Queria também agradecer ao vereador Marlon Siqueira, ele é um dos proponentes também pela sua pergunta a respeito da controle de natalidade. Essa é uma preocupação da igreja de muitos e muitos anos. A igreja, ela ajuda, né, conscientizar a respeito da natalidade. A igreja tem muita preocupação, como acredito que todos os senhores, com os métodos. Nem todo método é ético. Então, eu não posso limitar a natalidade por qualquer tipo de método. O pior deles é o aborto. O aborto é uma violência. Aliás, está aqui no manual desse ano. O combate à violência vai também no combate a essa avalanche de ideias abortistas. O aborto é uma violência contra uma criança inocente, indefesa. Criar lei para abortar significa matar inocentes. Então, é uma contradição. Então, para a gente cuidar da natalidade, a gente também tem que ter esse cuidado com os meios. Mas, de qualquer forma, a igreja nunca prega que a pessoa tem que ter quantos filhos a natureza oferecer. Mas há métodos éticos, morais, que podem ajudar a pessoa a limitar, né, o número
de filhos. Outra questão, o senhor abordou bem, se nós encontramos uma mãezinha que tem 6, 10, 15 filhos, vamos tratar aquilo daquela forma. A gente tem que enfrentar também essa realidade com todo o humanismo, nosso desejo de ajudar as pessoas. Não basta a gente controlar a natalidade, mas também ajudar aqueles que já nasceram a viverem bem e protegidos com todos os direitos que pertencem de fato a todos. Mas muito obrigado. Nós é que agradecemos, Dom Gil. Então, antes de nós concluirmos aqui essa audiência pública, lembrar realmente que é um tema da maior relevância, sem sombra de dúvida hoje, a questão da violência, ela vem aí modificada sobre várias formas, vem no nome de segurança pública e tantas outras coisas, talvez seja hoje realmente o grande clamor da sociedade. E como bem disse aqui o padre Camilo, nós estamos vivendo uma crise generalizada, uma crise que atingiu todos os setores, uma crise que acabou chegando ao ponto de comprometer o comportamento ético das pessoas, de quem principalmente está à frente de decisões dentro da sociedade, de uma maneira geral, porque não é só no ambiente político, em todos os setores. E nós estamos, na verdade, carentes de pessoas com estatura moral para poder conduzir esse rebanho, reescrever novamente a história, a nossa história, a história de um povo maravilhoso que é o povo brasileiro e que sofre com isso. Nós agradecemos ao doutor Rafael Gomes, a presença dele, muito obrigado, doutor Rafael, dá um abração lá no pai. Ao padre Antônio Camilo também, muito obrigado, padre Camilo, um abraço também para o pessoal da Rádio Catedral e para a Voz Católica, a Web TV, e ao nosso Dom Gil, nosso grande arcebispo, muito obrigado, Dom Gil, e vamos juntos, vamos em nome do amor buscar a não violência. Muito obrigado a todos, nós estamos encerrando a nossa audiência pública.